Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, a paz esteja com todos vós, amém? Que alegria podermos estar aqui mais um dia estamos reunidos aqui para esta caminhada, para praticarmos o exercício diário que o nosso espírito anseia, este encontro, este momento com a palavra, com a presença. E a intenção desse devocional é exatamente essa, uma palavra, um encontro e um novo eu. Que a cada dia a gente possa ser tomado pela presença e sendo moldado. Somos pecadores e fracos, mas com o Senhor e no Senhor nós nos fortalecemos e possamos sim vencer as tentações, vencer os medos, mas é preciso coragem para isso. Amém? E é por isso que o exercício diário exige coragem para estarmos aqui todos os dias. Então vamos juntos, pegando um na mão do outro, nós podemos chegar aonde o Senhor nos espera. Amém? Eu quero que você, junto comigo, ore, convidando o Espírito Santo a entrar em nosso coração, porque eu estou aqui em nome dele e eu creio que você também está. Então ele se faz presente em nosso meio, porque ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um Deus santo, justo, puro e fiel. E é o Senhor nessa hora, Pai, que eu clamo, que eu entrego a minha vida, que eu busco de todo o meu coração, que nesse encontro o Senhor venha falar abundantemente a nós aquilo que desejamos, não aquilo que desejamos, mas aquilo que necessitamos ouvir. Porque nós só queremos prazer, nós só queremos satisfazer o nosso ego, mas a intenção aqui é que o Senhor venha nos reparar, venha nos constranger com a Tua palavra, para que a gente se diminua, para que a gente se cure e se liberte, para que a gente se corrija daquilo que não te agrada. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dou autoridade ao Senhor, consagro ao Senhor este devocional, a cada pessoa que vai estar passando por aqui, que venha ser feita a Tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, Espírito Santo, fique à vontade. Gente, livro de Eclesiastes, capítulo 1. Sim, Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos lá para o versículo 2 ao versículo 9. E o versículo do dia será o versículo 3. Amém? Vamos fazer a leitura? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração passa e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe, e apressa-se de voltar ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz o seu giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente de acordo com os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar não fica cheio. Há o lugar de onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir, o olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito, e não há coisa nova debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer, isto é novo? Já era nos velhos tempos que foram antes de nós. Eu li até o versículo 10 para a gente concluir esse raciocínio, mas eu quero que você faça a leitura completa. O livro de Eclesiastes é atribuído ao rei Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. É claro que a gente não tem nada que comprove, mas tudo leva a ele. Essa escrita, o início do capítulo já também nos direciona sobre isso, sendo que Salomão foi o único filho de Davi que reinou em Jerusalém sobre todo Israel, porque nós sabemos que depois da sua morte, o seu filho Jeroboão, nele foi se cumprida a palavra que o Senhor disse, que ali o reino seria dividido. Então, por essa e algumas outras razões,
que nós atribuímos esse livro a Salomão. E é claro também o contexto que a gente encontra aqui. O homem mais sábio da terra, assim como diz a palavra, não haverá outro como ele. Não houve e não haverá outro como Salomão, com sabedoria como a dele. E o que ele traz aqui é um contexto muito importante, porque essa expressão debaixo do sol, ela se reflete sobre a terra. Então, tudo que acontece aqui na terra. E ele faz um paralelo tão interessante. Quando a gente vai trazer para a nossa vida, nós vamos entender o que eu quero falar aqui para você. Quando nós trazemos aqui para a nossa vida, nós estamos percorrendo dia a dia. Já perceberam isso? A gente acorda, trabalha e daqui a pouco o dia anoitece. E aí a gente dorme, e aí a gente acorda, e aí a gente trabalha, e aí o dia anoitece, e daí a gente dorme, e a gente acorda. Tudo no seu curso. Tudo. Independente do que a gente faça. Independente de como nós nos comportamos, de geração em geração, tudo que o homem faz não muda o curso da história. Tudo se cumpre conforme a vontade de Deus. O sol nasce, o sol se põe, o rio vai, o rio volta, o vento vai, o vento volta. Só com uma grande diferença. A gente morre e a natureza continua aí. O sol continua nascendo e adormecendo e se pondo todos os dias, conforme foi determinado para ele. Assim também a lua, todos os dias, ela brilha no horário dela, conforme foi determinado para ela. E a gente vê as águas brotam, secam, e é impressionante o que acontece com a natureza. E aí a gente fica olhando para nós. E aqui o autor ele vai dizer, tudo é vaidade. Porque a gente pode fazer o que for nessa vida. A morte vai chegar. Nada vai mudar o nosso destino final. Nada vai mudar. E quando ele traz esse trato aqui, ele nos leva a refletir sobre a eternidade. Porque diferente do sol e da lua que não morrem, a gente tem uma promessa sobre a nossa vida. E se nós acreditamos na Bíblia, se nós acreditamos em Deus, nós precisamos acreditar nessa promessa. Não vamos ser hipócritas em selecionar da Bíblia somente aquilo que a gente quer. Ou a gente acredita nela completa ou a gente não acredita. Então não dá para escolher meio termos. Nisso aqui eu acredito que é verdade, isso aqui não. Então vou viver a minha vida porque não existe amanhã. Eu tenho que aproveitar o dia de hoje. Se você crê que foi Deus que te criou, que é Ele que te sustenta, que é Ele que te mantém de pé, você precisa crer que Ele tem uma vida eterna nos esperando. Aquele que crer em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, tem a oportunidade, tem a chance de ser salvo. E quando o autor ele traz isso aqui, ele coloca com uma verdade de quem viveu tudo que tinha para viver. Por isso que cada vez mais se confirma que Salomão está por trás dessa escrita. Por quê? Porque Salomão teve a oportunidade, gente, de desfrutar tudo nesse mundo. O homem teve não sei quantas mulheres. A Bíblia fala de quase 1000, porque são concubinas, esposas, 300 esposas, 700 concubinas, né? Então, só que assim, vai lá saber se não foi mais. Vai lá saber se não teve mais, não é verdade? Então, é claro que eu acho que não teve nem tempo de deitar com todas essas, isso eram alianças políticas, mas o que eu quero dizer é que foi um homem poderoso. Imagina quantas mulheres, cada grupo delas representava uma aliança política. O homem, tudo que ele olhava, ele tinha, tudo que ele olhava, ele desejava e ele podia ter, Deus permitiu que ele tivesse. E ele mesmo confirma que tudo isso foi vaidade, porque não mudou o curso da vida dele, não deu vida eterna para ele, não impediu que ele fosse contra a vontade de Deus e adoecesse e padecesse por causa disso, não impediu que a promessa e o castigo de Senhor fosse sobre a geração dele, não impediu que o sol ou a lua parasse a sua obra. Ele pode ser o homem mais poderoso da terra aos olhos humanos,
Mas isso nunca vai mudar o que Deus determinou. E é isso que vai entrar na nossa vida hoje, como aprendizado para nós hoje. Para de ficar dando importância ao que você tem visto. Ele traz aqui o que os nossos olhos veem, nunca se satisfazem. Porque você olha para o seu, você sabe que é bom o que você tem, que está fazendo você viver bem, mas você olha para o outro. E aí você nunca se sente satisfeito, porque tudo é vaidade. Você sempre quer mais, mais e mais. Aí se dobra trabalhando. Trabalha dia e noite, incansavelmente, e acaba perdendo o crescimento do filho, o ensino que dá para a criança, acaba perdendo o amor pelo marido, pela esposa, acaba vendo os pais partindo e você não teve a oportunidade de desfrutar um pouco mais deles. Ei, o tempo não vai parar porque você está desejando. Porque você está querendo, com 25 anos, ter conquistado o mundo, está milionário, achando que isso é a melhor coisa da vida. O que o autor está querendo dizer assim, gente, o nosso deitar e o nosso levantar já está determinado. Agora nós precisamos saber aproveitar e desfrutar, cuidar, para que a gente viva essa vida eterna. Porque nada que a gente faça aqui vai mudar o que está pronto para acontecer debaixo do sol. Olha que coisa interessante. O homem vai morrer. E é interessante, ele ainda faz uma pergunta. Há alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Entra geração e sai geração. Nós vemos acontecer as mesmas coisas. Guerras, disputas políticas, brigas por território, brigas por relacionamentos e riquezas, trabalho escravo, uns em cima dos outros. E a gente vê isso acontecendo geração após geração. Não pense que é só com você, não. Não pense que é a primeira vez que está acontecendo e você é exclusivo nesse sofrimento. Não pense que você é o único, não. Deixa eu te trazer uma palavra de encorajamento. É um curso que a vida leva. E aí o que Deus ele traz para nós, Jesus, que é uma esperança para que esse vazio que acabou de ser levantado aqui em nosso coração possa ser preenchido. Para que esses argumentos e essa clareza que acabou de acontecer entre nós aqui agora, haja preenchimento. Sabe, esse autor aqui, ele está antes da promessa de Jesus. Mas é claro que lá no fundo, ele tinha uma esperança que Deus tinha algo novo para ele. Nós sabemos que mais na frente vai começar a ser profetizada a vinda de Cristo. De Davi sairia ali o rei eterno, a descendência de Davi, como Deus prometeu. Então nós vamos aos poucos nos encaixando em cada dia, em cada caminhada. Nós vamos entendendo que Cristo é o nosso alvo. Que tudo vai caminhando para que a gente tenha um encontro com Ele. E quanto mais você se segura, quanto mais você tenta viver da sua vontade, quanto mais você tenta ir pela tua força, mais você sofre, mais você adoece. Sabe qual é o mal do século? Mente adoecida. E por quê? Porque luta contra o curso da vida. Porque tenta ir contra aquilo que já está determinado. Porque busca vaidade e acaba encontrando tristeza, frustração e dor. O que eu quero trazer para você hoje, para mim, para as nossas vidas desfrute o que você tem, aproveite o que você tem. Aos teus olhos parecem pouco, mas sempre há alguém menor do que você, sempre há alguém precisando. Você já prestou atenção que todas as vezes que você olha no seu guarda-roupa tem um monte de coisa lá que você não usa mais? E aí você fala, eu vou doar para alguém. Por que você vai doar? Porque sempre tem alguém precisando. Não é verdade? Sempre tem alguém. Jéssica, isso é para me dar coragem? Não. Isso é para você ver que o curso da vida está indo e que você não é o único que acha que está numa situação ruim ou difícil.
eu estou numa enfermidade terrível. Mas, veja, você está aqui tendo a oportunidade de assistir esse devocional. E quantos não enxergam? Quantos não ouvem? Quantos não falam? Quantos estão paraplégicos? Quantos estão acamados, sustentados apenas por aparelhos? Quantos não têm essa oportunidade? Olha, você está reclamando porque tem um marido, tem filhos e não sabe mais o que fazer, porque tem caminhado sozinha, não tem buscado quem pode resolver. Mas olha, não é só a sua família que tem problema, existem muitos. Eu estou sem saber o que fazer, desesperada, minha vida financeira está uma bagunça. Mas olha, para um pouquinho e faz assim, pai, eu tenho uma casa. Mas eu não tenho casa, eu pago aluguel. Tá podendo pagar o aluguel, que bom. Tem um alimento na mesa, tem a roupa, está vestida. A gente precisa começar a agradecer mais. Uma das minhas mensagens que eu carrego sempre é: a gratidão antecede milagres. Nós precisamos agradecer mais e aproveitar a vida, não jogando ela fora, mas vivendo conforme a vontade de Deus. Amém? Eu espero que essa mensagem ela possa alcançar o seu coração de uma forma diferente. Não que é para você menosprezar o próximo, não, ao contrário disso. É para você amar mais o próximo. Porque quando a gente descobre que alguém está pior do que nós, a tendência é que a gente sinta pena, mas não é para sentir pena, é para amá-lo. E quando você vê que tem alguém que está melhor que você, não é para você sentir raiva ou inveja dela, é para você amá-la. Que bom que ela está lá. Que bom que ela chegou lá. Eu acho que eu também consigo chegar lá. E quando você olha para alguém que está no degrau abaixo, você fala: nossa, eu posso ajudar aquela pessoa. Então tudo é a gente amar ao próximo. Por isso que Jesus sempre nos dá esse como o segundo maior de todos os mandamentos. O primeiro é colocar Deus acima de tudo e de todos, para que a gente viva bem nesta terra. Ele é o nosso Deus, o nosso primeiro amor. É a Ele que nós devemos amar com toda a nossa força e essência. Mas o próximo é aquilo que Ele pede, para que a gente possa viver em paz e união, quando você não odeia, quando você não sente raiva, quando você não sente inveja, quando você não sente pena. A tendência é que você viva bem. Isso te faz bem, não é a outro, é a você. Amém? Então, deixe de lado a vaidade, deixe de lado o desejo de querer mais e mais e mais e mais. Não se mate. Não se mate. Pelo contrário, busque a vida eterna. Sabe qual é a intenção dessa caminhada aqui? Que ao invés de morrermos, a gente busque a vida. É verdade. A gente está caminhando todo dia aqui para buscar vida e vida em abundância, vida eterna. Amém? Eu encerro aqui e louvo a Deus pela sua presença, que Ele ouça a sua oração, que Ele se conecte contigo nessa hora, que tudo aquilo que você está necessitando, coloque sobre uma balança. Coloque sobre uma balança e não seja ingrato e injusto com Deus. Veja tudo que Ele está fazendo em sua vida e seja você grato também. Mesmo estando passando por necessidade, seja grato e busque nele a solução, porque há uma solução. Amém? Então eu espero você aqui amanhã. Você já sabe o que fazer: curtir, comentar, compartilhar, me ajudar a discernir aí a palavra para todo o confins da terra, assim como nosso Senhor nos pediu. Amém? Então fique em paz. Até amanhã, em nome de Jesus.